Glória a Deus. Tem uma unção nesse lugar. Aleluia. Me chamo Viviane Martinello. Sou de Criciúma, Santa Catarina. Tem alguém do sul do país aqui? Glória a Deus. E somos, eu e meu esposo, Thelmo Martinello, somos pastores na Abba Pai Church. E sou mãe da Vitória, de 17 anos, e da Isabela, de 6 anos. Sou mãe de meninas, mãe de mulheres. Deus já desenhou para mim. E o laboratório que Deus usa para me lapidar, para esse tempo que Deus tem me levantado para as mulheres, começa dentro da minha casa. Você pode ter certeza que tudo que Deus for construir através da sua vida, Ele vai começar dentro da sua casa. Deus não se impressiona com ministério, Deus não se impressiona com dons. Sabe, na verdade, a igreja de Coríntios era uma igreja muito rica em dons, mas uma igreja muito distante do caráter de Cristo. E por isso que Paulo o tempo todo fala sobre o amor. Ele fala sobre os dons, mas logo depois de falar sobre os dons, ele vai falar sobre o amor, que o amor é um lugar de maturidade. Você vai ver Deus construindo você através da sua casa, da sua família. Eu acredito muito que os ministros que Deus vai levantar nesse tempo no Brasil e nas nações são homens e mulheres que primeiro têm autoridade dentro da sua casa. São homens que são pais, são esposos, tementes a Deus. Deus vai levantar mulheres que são esposas, que são mães, tementes a Deus. Nós não vamos mais ver uma coisa aqui em cima e outra dentro de casa. Nós vamos ver a verdade, sabe? No ano de 2019, eu estava reunindo com as mulheres lá na igreja e teve um momento que a presença de Deus, eu descobri uma coisa: a presença de Deus na nossa vida, ela vem em ondas. A gente vive muito isso. Eu me reúno a cada 15 dias com as mulheres lá em Criciúma. A cada 15 dias nós fazemos reuniões de mulheres. Ontem nós tínhamos lá 1.500 mulheres, 2.000 mulheres numa quinta-feira. Não é conferência, não é nada. Simplesmente Deus chamou, Ele tocou um chofar e Deus está levantando as mulheres de onde elas estão. E é tão impressionante ver a forma como Deus se move que, escute o que eu vou falar, nós temos um problema muito grande. Nós constantemente queremos colocar Deus numa caixinha. Na caixinha da religião, na caixinha que a gente recebe Ele. E o Senhor falou comigo na reunião de mulheres lá em Criciúma, falando assim comigo: filha, será que eu posso pegar alguém improvável? Quem conhece a minha história sabe do que eu estou falando. Será que eu posso pegar uma mulher improvável que não está usando uma plataforma de outra pessoa pronta? Será que eu posso pegar uma mulher, uma pessoa que dependa só de mim para mim fazer a minha vontade? E eu falei: Deus, eu quero ser livre no teu espírito. E em alguns momentos nas reuniões de mulheres, em alguns dias, gente, a glória de Deus, ela simplesmente jogava nós no chão. E eu lembro que no meio da pandemia, quando a reunião era só para as câmeras, né? Era só online, as pessoas estavam longe. Eu fui com muito medo, eu falei: Deus, eu não sei ministrar só para a câmera, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso que elas arranquem de mim a palavra. E no meio daquela pandemia, num dia que era só online, nós vivemos o que eu posso dizer, um dos cultos mais fortes que eu já presenciei na minha vida. Deus estava me ensinando: filha, eu não estou limitado. Eu não estou limitado àquilo que você colocou para mim. Na verdade, eu arranco os teus limites e você vive além dos limites. Eu não estou limitado às tuas próprias limitações. Eu sou Deus na tua vida. Eu faço aquilo que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. E eu comecei a entender que Deus se movimenta de uma forma muito forte. Mas em 2019 eu comecei a ouvir e Deus começou a falar comigo: filha, aquilo que é cochichado nos ouvidos, eu vou começar a gritar nos telhados. E a gente viu um ano de 2020, de 2021, de muita verdade sendo trazida à luz. Verdades dolorosas? Sim. A gente nunca viu uma vassoura tão grande
passando no meio da igreja. E parece que quando a gente está se equilibrando de novo de uma onda que a gente ficou frustrada e decepcionada, vem mais uma. E a gente diz: Senhor Jesus. E Ele está falando: a sua expectativa e o seu coração precisa estar comigo. Só que a Bíblia diz que a dracma perdida, ela foi achada dentro de casa através de um instrumento, uma vassoura. Jesus fala de 3 parábolas muito importantes, uma do lado da outra. Jesus tinha uma forma maravilhosa de ministrar. Ele ministrava de uma forma simples que entrava no coração das pessoas. Jesus tinha uma forma maravilhosa de ensinar verdades profundas. Enquanto os rabinos e os teólogos da época, os fariseus, eles tornavam a escritura, o ensino das escrituras chato, enfadonho, difícil, onde mulheres simples como eu e você, homens, não tinham acesso. Jesus, Ele inova uma forma de ensinar. Ele conta histórias simples, cotidianas, do nosso dia a dia. Um evangelho prático. Não sei se você já teve essa experiência de ensinar a sua filha ou seu filho, e você, talvez para ensinar algo profundo que ele ainda não tem condições de ensinar, você conta uma historinha? Já aconteceu com você? Você usou uma parábola. Foi exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ele disse assim: eu tenho algo para ensinar, eu tenho algo para derramar, mas aquilo que eu vou falar vai ser um escândalo, porque eles esperam um outro Jesus. Eles esperam um Jesus que vai tomar Roma, vai tirar o imperador e vai sentar no trono de Roma. Os discípulos caminhavam com Jesus, mas eles não tinham noção de quem era Jesus. Isso se parece muito comigo, com você. Nós caminhamos com Jesus, mas às vezes nós não temos noção de quem Jesus é e o que Ele vai fazer. Por isso que eu repito: não coloque Jesus numa caixa. E a gente vê os discípulos, e ele conta uma história. Ele fala assim: um pai tinha 2 filhos. E ele diz: olha, um filho pediu a herança e saiu. O outro ficou enciumado quando esse filho volta. Ele está falando ali do povo de Israel. Ele está falando daqueles que seriam pegos, os gentios, daqueles que não foram chamados, mas é um povo que amou a Deus. Aí ele vai falar mais de quem? Ele vai falar da ovelha perdida. E é engraçado que Jesus nos ensina que existem 3 formas de se perder. A primeira forma de se perder é quando você procura a perdição. O filho pródigo, ele tinha tudo, mas ele não tinha noção do pai que ele tinha. E ele fala: eu quero sair. Ele sai. Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que decidem sair. Para esses, o pai não vai atrás, o pai espera na varanda. Eu digo para você que na varanda do pai do filho pródigo, a luz sempre estava acesa. Ele sempre estava esperando o filho voltar. Para aquele que decide sair, a comida de porco é o passaporte da volta. Às vezes, se você impede a pessoa de viver as consequências das escolhas dela, você está levando a pessoa a ficar cada vez mais longe de Deus. É igual quando nós temos os nossos filhos. Quando nós não permitimos que eles sofram as consequências das escolhas deles, nós estamos impedindo eles de crescer, de amadurecer e de aprender. A outra forma de se perder é uma ovelha perdida. E essa, olha, eu posso me comparar com ela muitas vezes. A ovelha saiu com todos do bando, foi pastar, pastando, foi indo. Quando ela viu, se perdeu. Quando ela viu o rebanho estava longe, o pastor já não estava ali, ela estava sozinha. E a Bíblia diz que para essa, o pastor larga as 99, deixa elas lá no aprisco e vem buscar ela. E a primeira coisa que o pastor faz quando acha uma ovelha perdida, ele muda a perspectiva dela, ele dá uma nova visão, ele coloca ela no ombro, ele diz: vem cá ver do jeito que eu estou vendo. Ele muda a visão dessa ovelha, porque a visão foi o que fez ela se perder, não foi? Ele vai e cura a visão dessa ovelha e coloca ela num lugar novo. Mas a Bíblia diz que também tem uma forma de se perder, que é dentro da casa do Pai. É estar dentro de casa e estar perdido. E a Bíblia vai dizer para nós que a forma de achar essa dracma perdida dentro de casa é pegar uma vassoura, acender uma candeia, que você vai achar. E é por isso que eu acredito que as vassouras estão dentro da casa de Deus. A candeia está sendo acesa, mostrando tudo, para que as dracmas possam ser achadas.
para que os filhos voltem de novo para a casa do pai. Eu até outro dia estava querendo escrever um livro, Perdidos na Casa do Pai, o nome do livro, porque nós temos muitas dracmas perdidas. E eu vou dizer para você que aquilo de mais precioso que você pode perder na sua vida está dentro da sua casa. É o seu casamento, é os seus filhos. E eu acredito numa geração que está sendo encontrada dentro de casa. A pandemia nos empurrou para dentro de casa. Nós estamos aqui hoje, esse não era o lugar planejado. Nós aprendemos com a pandemia a não planejar. Nós aprendemos a deixar Deus fazer. Diante do tema desse congresso, dessa conferência tão linda, que eu acho isso magnífico, reunir mulheres das regiões do Brasil. E eu tenho viajado o Brasil é um país de vários países. Eu posso dizer que o Nordeste é um país, o Sul é um país, é muito diferente. A culinária, a forma de falar, a cultura, a forma de conduzir. O nosso Brasil, ele é grande muito em extensão territorial. Então nós vemos muitas diferenças. Mas é tão maravilhoso quando Deus diz assim: mas eu conecto as diferenças, eu consigo usar as diferenças para haver uma conexão. E esse congresso para mim é isso. É essa conexão linda que Deus faz, dos sotaques, do jeito. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Mas talvez a palavra que eu vou ministrar hoje vai um pouquinho na contramão de tudo que está sendo pregado hoje, e talvez de tudo que está sendo dito nas mídias e impulsionado você. Mas eu posso te garantir que isso é bíblico e que Jesus viveu isso. Eu quero começar falando de um princípio bíblico. Esse congresso fala aos pés, né? Aos seus pés, aos pés de Jesus, que não existe lugar melhor para estar. E se eu puder te dizer que estar aos pés de Jesus é um lugar de descanso. Quem falou essa semana assim, ó, eu estou muito cansada? Queria que você levantasse as suas mãos. Olha para o lado, gente. Dias que você pensa assim, eu não vou suportar a pressão, eu não vou dar conta. Mas as pessoas da sua casa, as pessoas da sua igreja, as pessoas ao redor de você não fazem nem noção do nível de estresse, desgaste e cansaço que você está vivendo. Da pressão, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, da pressão que você está vivendo, medos, traumas, síndromes. Mulheres que escondem depressão, escondem síndrome do pânico, escondem dores, porque tem medo de parecer não espirituais para a sua congregação, para os seus pastores, para a sua igreja. Mas eu queria trazer aqui essa verdade que eu tenho procurado viver. Ela primeiro toca a minha vida. Todo profeta, todo homem e mulher de Deus vai pregar aquilo que primeiro tocou a vida deles. Eu acredito muito que é primeiro em mim e depois através de mim. Coisa triste é você ver alguém aqui falando algo que não vive, algo que é distante da sua vida, encarna um personagem, agrada a todos, mas vive distante de uma vida real, profunda no Espírito. Eu queria que você abrisse em Gênesis 2:2, e eu vou começar a discorrer isso. Se você tem uma caneta e um caderninho, eu queria que você anotasse hoje. Quando você anota, você grava. E é tão interessante que eu tenho algumas anotações de congressos e conferências que eu fui. E como é bom, gente. Depois eu estou lá olhando, sendo alimentada, e como aquilo faz sentido para os meus dias. Anote, tenha esse hábito, não só na minha ministração, mas das outras mulheres que irão ministrar aqui. Vamos lá, Gênesis 2:1, vamos lá. Desse modo, escute isso. Desse modo, completou a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a obra da sua criação. Você vai ver Gênesis, um dos primeiros princípios aplicados depois da criação foi o descanso.
Nós cantamos aqui, né? Não pare, Ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas. Sabe, não pare. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver cansada, se você estiver desgastada, não desista, mas pare para descansar. Você entendeu? Se você estiver cansada, não desista, mas pare para descansar. O descanso é bíblico. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem assim: você é o que você faz. Você já percebeu isso? Que algumas pessoas vão perguntar: ah, você é quem? O que você faz? Os céus olham para você de uma outra forma: quem ela é. É por isso que Jesus, escute o que eu vou falar para você. Jesus não tinha ainda, o seu ministério não tinha sido evidenciado, as multidões ainda não estavam atrás de Jesus. E Jesus não tinha feito nada assim muito. Ele ouviu do céu: Ele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Deus fez questão de dizer: você é meu filho amado, antes que você realize qualquer coisa para mim. Porque a forma, o seu ministério, os projetos que você tem, o que você realiza, não faz que eu te ame mais ou menos. Você é amado por quem você é. E quando você carrega essa verdade de verdade, porque uma coisa é a gente dizer glória a Deus, e outra coisa é a gente viver. E a gente confunde isso. A gente confunde conhecer uma verdade e viver uma verdade. Você conhecer uma verdade já é o primeiro passo para você viver ela, mas você só vai viver e ter os frutos dessa verdade quando você desfruta dela, quando você pratica ela. Se alguém perguntar: você é filha amada de Deus? Você vai dizer amém, mas lá no fundo, no seu dia a dia, você não se sente amada. Você não consegue nem se amar. E aí eu começo a perceber um Jesus que chega dizendo e nos ensinando coisas profundas que nós negligenciamos. Principalmente nós que somos crentes evangélicos, nós temos alguns jargões que nos afastam da verdade de Deus. Aqui não é lugar de descanso. E aí tem tanto suicídio. Por que esse ano que passou desencadeou tanto suicídio de pastores, de líderes? O porquê? Que você vê uma igreja espiritualmente voando, mas emocionalmente doente. Já vou provar. Você vê uma intercessora, por exemplo, ela entende o céu, o céu é rasgado para ela, porque ela é uma mulher de oração, ela clama a Deus. Ela é uma mulher de jejum, ela é uma mulher de oração. Você vai falar coisas profundas do céu com ela, ela fala com você. Mas emocionalmente ela é destruída, ela tem ciúme, ela tem inveja, ela fala mal dos outros, ela é maledicente ainda. O porquê que essa espiritualidade tão avançada não consegue tocar as áreas da nossa humanidade que precisam ser tocadas? Porque a gente pensa, escute, a gente pensa que adorar a Deus é só ter um microfone na mão e cantar. Adorar a Deus é muito mais que isso. Adorar a Deus começa com a forma como você arruma sua cama pela manhã. Quantas mães de filhos pequenos nós temos aqui? Levante a sua mão. É um desafio para você estar aqui, eu sei. Algumas estão com eles nos braços aí, eles não querem estar aqui, né? Outras deixaram, mas estão ali no celular. Meu Deus, meu filho, ai Jesus, ajuda o meu marido. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, né? Quando Jesus vai dizer, como é que Deus vai falar assim: como que eu vou comparar o meu amor para eles entenderem? O amor de mãe. Ele falou: pode uma mãe se esquecer do filho? Por que ele não falou que pode o pai? Porque o pai esquece. O meu marido já esqueceu, minhas meninas. Eu estou aqui, estou mandando mensagem: amor, tudo bem? Está tudo bem aí? Ele já esqueceu. Eu tinha um terror, eu tinha um medo quando ele saía de carro com as meninas, medo de ele fechar o carro e esquecer elas dentro do carro, que ele é desligado. O meu marido, né? Não sei o seu. Aí Deus vai dizer: pode uma mãe? Por quê? Uma mãe não esquece. Mas ele ainda falou: ainda que algo muito difícil aconteça, eu todavia, eu jamais me esquecerei de você.
Jamais me esquecerei. Sabe, Deus começa a falar de coisas profundas. Aí você pensa assim, você está aqui, aí você pensa assim, nossa, olha a minha vida. Troca fralda, dá uma mamadeira, eu não tenho mais tempo de me arrumar. As mães de filho pequeno sabem que o coque é o look do dia, é o coque. A coisa melhor que inventaram é um rabo de cavalo arrumado. Deu! Você está ali, você está... Né? Não tem tempo. Mas elas esquecem que a maternidade é um altar de adoração a Deus. Esse bebezinho indefeso, ele precisa de você. Quando você troca a fralda do seu bebê, você está adorando a Deus, porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando eu vejo uma mãe que ganha um filho, eu falo, essa aí não tem dúvida do centro da vontade de Deus para a vida dela, dentro de casa com o filho. E ali você é moldada por Deus. Você é construída pelo Senhor. Mas talvez a religião vai dizer que não, você tem que ter um ministério. E eu quero dizer para você, quantas pessoas aqui têm ministério na igreja, efetivo? Levanta sua mão. Ok. Quem é casado aqui? Você tem um ministério. Talvez você até uma missionária num campo missionário com o seu casamento. É ministério ser esposa. Você sabia que é ministério cozinhar para o marido fazer a comida preferida dele? Eu sei que a gente gosta do reteté e Deus está nos empurrando. Ei! Sabia que você fazer a comida preferida do seu marido, servir o prato dele, é adoração a Deus? É ministério. Você sabia, marido? Tem homens aqui, eles estão falando, fala a Deus, Deus vai falar com vocês também agora. Você sabia que às vezes para uma mulher isso é muito importante. Você às vezes está no centro da cidade, em algum lugar, e você vê uma roupa parecida com ela, um sapato parecido com ela. Você vai lá e faz um agrado, chega em casa com uma bolsa, amor, lembrei de você, te amo. É ministério. Pode aplaudir. Isso é ministério, sabe por quê? Um casamento saudável hoje é ministério. Uma mãe, um pai e filhos bem tratados, cuidados, nutridos, protegidos. Gente, isso grita na terra. Não adianta sapatear, chega em casa uma destruição. Que é? Quando eles perguntam alguma coisa. Você sabe que é a realidade. Tem gente que está se fingindo, pensando assim, o que eu vim com esse congresso? Deus está te pegando hoje. Você estava com as suas asas espirituais preparadas para um voo. Deus falou, calma uma asinha aí. Nós vamos conversar. Porque só tem raiz, escuta, só tem asas quem tem raiz. E raiz é dentro de casa. E uma das coisas que Deus precisa é curar as nossas raízes. Então, cuidar de marido é ministério. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Um ministério não sustenta uma família. Gente, já viajei por aí. Outro dia, viajei num lugar. E a igreja bombando. Sabe, uma igreja linda, bombando. Quando eu entro no carro com o pastor da igreja, ele falou assim, meu casamento está por um fio. Ele conversou comigo e com o meu marido. E eu falei o porquê. E aí ele foi contando as negligências por conta do ministério que ele começou a fazer com o casamento e com os filhos. Ele já não saía mais para jantar com a esposa sozinho, porque ele tinha reunião de líderes, reunião disso, reunião daquilo, reunião daquele outro, reunião daquilo outro. As meninas, os filhos, já estavam totalmente longe do pai e da mãe, desconectados de coração. O pai nunca tem tempo para mim. De repente, a referência já não era pai e a mãe, a referência já era outra pessoa. E ele falou assim, eu não consigo mais ter volta, minha esposa não quer mais, ela não aguenta mais. Ela se sentiu desprezada por muitos anos. Aí eu olhei para aquela igreja linda, aquele ministério, gente, lindo. E eu pensei, falta alguns dias para ruir. Porque quando todos descobrirem, escute, que não tem fundamento, a estrutura cai e machuca muitas pessoas.
Agora, uma família saudável, ela sustenta o ministério. É por isso que lá na igreja, hoje nós temos uma igreja relevante em Criciúma. Gente, nós temos a parte social. Quem conhece a Abba Pai Church sabe que nós temos a parte social muito grande. Nós temos um mercado solidário, que é um mercado para as pessoas carentes. Chegam lá, elas compram sem dinheiro, nós damos um dinheirinho para elas. É lindo. Nós temos, e é um prédio gigante, tem atendimento psicológico. Assim, é uma máquina enorme hoje o ministério. Antes era poucas pessoas, mas hoje é uma máquina. E exige muito de nós. Mas toda semana eu pego meu marido. Esses dias, lá no culto mesmo, eu tinha ido viajar. Eu peguei ele pela mão e falei assim, ele estava conversando com umas pessoas, eu olhei para ele assim, ó, vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Para onde quer que você vá, que você me carregue. Aí a pessoa olhou assim, eu falei, vamos fugir agora. Aí eu arrumei um casal, leva minhas filhas para casa, compro um lanche para elas, nós vamos para um restaurante preferido, eu preciso olhar nos olhos dele, estou com saudade dele, eu quero meu marido, não quero o pastor. Entendeu? Eu quero meu marido. Aí jantamos juntos, rimos, conversamos. Na segunda-feira eu falei, eu vou preparar uma para ele na segunda. Porque o meu marido é sanguíneo hemorrágico. Ele não para. E eu sou aquela assim que, por mim, sou da Bahia. Eu paro fácil. É uma rede. Oh, Jesus. E aí... Não, deixa eu falar para vocês, um parênteses aqui. Até confirmando essa palavra, que eu fui ministrar em Brasília, uma pastora muito querida da Lagoinha de Brasília, a pastora Gabi. E ela foi pensar num presente para me dar, eu ministrei lá, e Deus falou assim para ela, dá uma rede para ela. Gente, diante de Deus, essa mulher me entrega uma rede no púlpito. Eu falei, Jesus! Lá está a rede lá, Deus fala. E aí na segunda-feira tirei o celular da mão dele, eu falei, amor, hoje a gente vai ser marido e mulher dentro de casa, vou fazer comida, tu vai comer a minha comida, nós vamos viver a vida de casal. Isso é viver o reino de Deus, isso é viver a vontade de Deus. Então, o evangelho ele vai tocar as nossas raízes, mas a gente gosta de se esconder naquela capa espiritual. A gente gosta de ser espiritual. Sabe, a sua espiritualidade você não dá para Deus. Você dá para Deus quem você é de verdade. A Bíblia diz em Marcos que ele foi buscar numa figueira o que? Fruto. Aí você diz assim para mim, ó, claro, fruto é ministério. Fruto é meu grupo de convívio, é minha célula. Fruto é as mulheres que eu cuido. Fruto é isso que eu faço na igreja. Isso não é fruto, isso é folha. A Bíblia diz que as folhas de uma árvore são remédio e cura. Hoje eu estou aqui como uma folha. Eu estou sendo cura. Não é fruto, porque fruto é quem eu sou na minha casa. Você sabe quem eu sou na minha casa? Você sabe como é que eu trato meu marido, minhas filhas? Eu posso me fazer aqui da boazinha, palavra doce, lá em casa ser um satanás. O fruto, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia é clara que fruto não é ministério. O que é fruto? Está onde fruto? Em Gálatas. O que é fruto? Paciência, longanimidade, benignidade, alegria, paz, domínio próprio. Domínio próprio. Escuta isso. Você já teve assim, ó, eu amo viajar para essas partes do Brasil. Amanhã eu quero tomar um suco bem diferente aqui, de uma fruta que eu nunca tomei. Eu sou assim, eu gosto. Mas Jesus, Ele criou os frutos do Espírito. E às vezes você já teve vontade de comer uma fruta específica? Já teve vontade? Que você fica até com água na boca quando pensa nela? Jesus às vezes chega para nós como Ele chegou para essa figueira. Tipo assim, ai, que vontade de comer paciência. Estou com saudade de comer paciência, porque o fruto da paciência é um pouco raro. Aí Ele chega na Mariquinha. A mariquinha está com a folha assim ao redor. Você olha, ela está cheia de folha. Ela está cheia de ministério. A mariquinha ora, a mariquinha prega, a mariquinha canta. Ela é uma bênção.
Jesus pensa, lógico, essas folhas estão indicando que tem frutos ali. Vou ali escolher a paciência, não tem. Foi isso que aconteceu com aquela figueira, e Jesus fala, olha, você seja amaldiçoada e seque. Aquela figueira secou na hora. É por isso que Deus está secando alguns ministérios, está falando, eu não quero ministério, eu quero fruto. É por isso que algumas coisas têm ficado seco, e você diz assim, mas por que eu tento me mover de um lado e não dá? Porque Deus não quer a folha, Ele está procurando fruto. E o fruto você não dá para as pessoas, o fruto é para Ele. O fruto não é as pessoas amam as nossas folhas. Inclusive, já vou dizer para vocês, lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles se viram nus, qual é a primeira coisa que eles fazem? Folhas de figueira. Eles tapam as vergonhas com as folhas de figueira. Você já viu pessoas tapando as suas vergonhas com o ministério? Com o que fazem para Deus? Ó Deus falando e o silêncio. Mas Jesus, Ele veio ministrando isso de uma forma tão preciosa. Queria que você abrisse em Lucas 10, 38. Deus está pegando a gente, amém? A Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Lucas 10, 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. A sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Marta era líder de ministério, líder de célula, líder de grupo de convívio. Marta, ela... foi a Jesus e disse, Marta, ela não pode ver uma vergonha que ela quer passar. Ela disse assim, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, quando o Senhor falar o teu nome 2 vezes, você sai correndo. Você lembra? Simão, Simão. Simão já era Pedro, mas o Senhor fez questão de lembrar. Simão, Simão. Jacó, Jacó. Ele falou, Marta, Marta. Quando você fala para o seu filho, Mariquinha, Mariquinha. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. O versículo bíblico que você já ouviu de trás para frente 1500 vezes. Mas tem alguns segredos aqui. Jesus estava ali e aquela hora era a hora de estar aos pés. Mas qual é a nossa maior dificuldade hoje? Eu falo como ministro, eu me coloco na frente disso, eu não me excluo disso. A nossa maior dificuldade hoje é parar aos pés de Jesus. Se você for ver, você compra livro de 7 maneiras de orar, você vai na conferência aqui, você paga passagem, você paga hotel, você se vira, fez em 12 vezes, você se virou, você vai para a igreja, você vai em reunião de manhã. Agora, se eu perguntar aqui, quem tem uma vida devocional de sentar aos pés de Jesus, eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque essas coisas a gente não precisa falar. Eu acho que teria poucas pessoas. E se eu perguntar para você hoje, na sua vida cristã, qual a sua maior dificuldade hoje, no mundo que você está vivendo, no mundo corrido, no mundo globalizado, no mundo que só aplaude os feitos e sucesso, qual é a maior dificuldade? É nos assentarmos aos pés de Jesus. Por isso o tema foi tão pontual desse congresso. O Senhor está te convidando, filha, eu quero que você fique sentada aos meus pés. Mas muitas de nós estão como Marta. Marta, ela estava, meu Deus, ocupada com seus muitos afazeres. E ela foi a Jesus dizendo assim, ó, cara, ela falou assim, não te incomoda, porque está me incomodando. É engraçado, Maria é aquele tipo de irmã, de parente que vira visita. Tem gente, quando você recebe alguém, ela vira visita junto com a visita. Irrita, não irrita? Você está lá quicando igual a bolinha de ping-pong na cozinha e a outra está sentada conversando. Isso é vinagre no olho.
minha filha, né, eu tenho uma filha de 17 anos, a Vitória é muito serva. Muito serva. Só que a Vitória ama relacionamento, a Vitória ama os meus amigos, a Vitória é amiga dos meus amigos. Ela ama conversar. Então, quando chegar alguém, eu preciso de ajuda, ela está lá sendo Maria na sala. Aí eu digo, Maria, a Marta está estressada aqui com os muitos afazeres. Arruma a mesa para a mãe. E ela morre de rir que eu conto isso, né? Porque Maria, ela é aquela que faz a bagunça. Maria é aquela que vai puxar, vai molhar o chão. Marta acabou de limpar a casa. Maria vai e unge Jesus bem naquele dia, derrama óleo. Entende? Maria, ela está conectada com outro lugar. Por quê? Porque ela está aos pés de Jesus. Aí você pensa assim, mas ela só está aos pés de Jesus, né? Não, ela não está só aos pés de Jesus. Ela estava aprendendo. O lugar dos pés de Jesus é um lugar de ensino. Escute isso. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Eu imagino que ela estava varrendo, ela começou a se debruçar. Você já fez isso com o celular? Agora a gente não limpa a casa mais como a gente limpava rápido. Agora é assim, é uma varrida e uma olhada no Instagram. Você não, né? Graças a Deus que tem as ministrações, não é, gente? É bom limpar a casa com uma ministra assim do fogo, você vai limpando. E aí... E Marta e Maria foi pegando e foi se debruçando. Daqui a pouco ela estava sentada ouvindo, porque ela nunca tinha ouvido aquelas palavras. Jesus está convidando você assim, ei, deixa os teus muitos afazeres, para nos meus pés, eu quero te ensinar coisas profundas que você ainda não ouviu e não conhece. E uma das coisas que o ensinamento de Jesus faz é nos reposicionar. Porque só o fato, escute, só o fato de você parar para ouvir Jesus, você já está no lugar certo. Às vezes as pessoas chegam assim para mim muito, pastora, qual é o meu propósito de vida? Para que eu fui chamada? Eu não sei. Eu sempre digo, vai para Ele. Foi lá que eu descobri. Não foi um ministro que colocou a mão na minha cabeça, não foi numa conferência, não foi. Eu digo assim, as transformações aqui dentro que vocês não podem ver, que talvez eu nem possa contar. Se você soubesse quem eu era. O que Deus fez aqui, o que Deus realizou aqui, não veio da mão de ministro, veio do Espírito Santo. E é por isso que eu amei a pandemia. Eu amei, porque eu ia ministrar nos lugares e não podia encostar em ninguém para orar. Falei, glória. Porque agora o Espírito Santo ele é suficiente, ele sempre foi, mas agora você vai descobrir que ele é suficiente, que você não precisa ter a marca de um ministro na sua cabeça. Ontem mesmo a moça, depois do culto, o culto foi uma bênção de mulheres, uma mulher chegou para mim, pastor, ora por mim. Pensei, meu Deus. Falei, aí eu pensei, né, às vezes está com câncer, uma situação complicada. A gente também não pode, né? Eu falei, mas o que houve, minha querida? Não, é só uma bênção. Eu falei, em nome de Jesus, tu não está numa igreja pagã. Eu não sou uma santa. Tu não vem aqui para eu te benzer, né? A tua oração, o que tu fez aqui hoje te abençoou, não é a minha oração. E aí você vê Jesus, os ensinamentos de Jesus mudando tudo. Ele de repente diz, não é aquele que está muito fazendo, é aquele que para aos meus pés. Mas a gente vai olhar para aquele que muito faz. E aí, eu digo assim, se Jesus, escute isso, se Jesus, que era Jesus, tomava algumas atitudes, quem somos nós para não ter essas atitudes? E a primeira delas, você não precisa abrir, mas eu vou falar sobre ela, está em Lucas 5,15, se você quiser anotar, para você ler depois em casa. Olha o que fala Lucas 5,15. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam. As notícias a respeito de Jesus tinham explodido, espalhavam. Ainda mais, e olha o que diz, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, para ser curadas de suas enfermidades. Olha o que ele fazia. Ele, porém,
se retirava para lugares isolados a fim de orar. Gente, olha isso. Se Jesus Cristo, Deus, escute, Ele olhava a multidão, os afazeres, e Ele se retirava em lugares isolados para orar. O porquê que eu e você não estamos fazendo isso? Se Jesus, que tinha todo o poder, toda a glória sobre Ele, precisava se retirar e orar a sós, o porquê que eu e você estamos negligenciando esse lugar dos pés do Senhor? E você vai ver mais. Uma coisa que eu amo em Jesus é o equilíbrio que Ele conseguia trazer. Jesus, Ele era maravilhoso. Lá em João 4, se eu não me engano, quando Ele vai falar da samaritana, não sei se é 4 ou 5, eu acho que é 4, né? João 4. Ele fala o seguinte: havia uma disputa de quem tinha mais discípulos. Sabe, às vezes a disputa não está no teu coração, às vezes a disputa está nas pessoas ao teu redor. A minha filha canta, a Vitória, tem até algumas músicas no YouTube. E a voz da Vitória eu amo, é uma voz rouquinha. É uma voz doce, delicada, a voz da Vitória. E eu sou a maior admiradora da voz da minha filha. Só que quando eu vou cantar, não se parece nada com ela. Minha voz é totalmente diferente e eu nem canto mais, né? Deus já me direcionou para o lugar que eu estou hoje, mas de vez em quando eu canto. Chegou uma pessoa, estava eu e a Vitória, nós estávamos falando sobre uma música dela, que as músicas da Vitória são as músicas do meu lugar secreto. A pessoa chegou do nada e disse assim, olhou para mim, para a Vitória e falou assim: eu prefiro a tua voz, para a Vitória. Tua voz é muito melhor do que a da tua mãe. Aí eu olhei para essa pessoa e falei: tá feliz agora? Ela olhou para mim: que comentário desnecessário. Graças a Deus, a Vitória sabe o lugar dela e eu sei meu lugar. Às vezes, a competição, as críticas, o que está ao redor de você, mas eles querem pular para dentro de você. Jesus passou por isso. Os discípulos começaram numa briga, os fariseus começaram a dizer: quem é? É João Batista? É Jesus? Jesus fala assim: eu vou para Samaria. Achar uma mulher improvável, que não entende nada de teologia, mas eu quero fazer dela uma fonte a jorrar para toda uma cidade. As escolhas de Jesus, não tente entender, Ele é diferente mesmo. Para quem assistiu The Chosen, quem não assistiu, assista essa série The Chosen. Pedro fica indignado quando Jesus escolhe Mateus. Pedro fica indignado. E aí Pedro diz para Jesus assim na série: tá, mas isso não está certo, isso é diferente. Jesus diz para ele: acostume-se com as coisas diferentes. Jesus estava ensinando seus discípulos: acostume-se com as improváveis, porque elas vão andar perto de mim. E aí ele tem um equilíbrio maravilhoso, porque lá em Marcos 1,35 diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, escute isso, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Ele se retira. Só que mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram: todos estão à tua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Jesus, ele não se movia pela procura das pessoas. Porque quando você está ouvindo de Jesus, é Jesus que te direciona, não é as pessoas que te direcionam. Outro dia eu estava lá na igreja e Deus tem falado muito comigo, depois das ministrações, de orar pelos ministros que ministram comigo. Os ministros são muito atacados. E eu comecei a ter esse hábito de acabar a reunião, me virar para eles e orar sobre eles, pelos meninos que tocam comigo. E naquele dia veio uma palavra profética sobre a minha vida. Eu peguei as meninas que cantam comigo, eu comecei a ministrar sobre a vida delas. Eu peguei os meninos na guitarra, o menino da guitarra, ele é líder de jovens lá na cidade, o Fabiano. Deus deu uma palavra sobre o Fabiano, eu comecei a liberar. De repente veio uma mulher indignada na frente: ei, ela assim para mim: ei,
Tem um monte de mulher de fora aqui te esperando, querendo tirar uma foto contigo, querendo te ver, e você está aí com os da casa. Eu falei para ela assim: eu não sou guiada pela tua expectativa e nem na delas. Se eu for guiada por elas, eu vou ser um Saul, destituído do lugar que Deus mesmo me ungiu. Eu preciso obedecer à voz de Deus. Quando você caminha com o Senhor, você vai começar a estar nos lugares certos. Essa sensação de estar perdida vai passar, porque você vai estar no lugar certo. Sabe o que o Senhor está fazendo hoje? Eu quero curar a tua casa. Eu quero curar o teu casamento. Eu quero tirar esse cansaço do teu coração, que ninguém sabe, você está destruída por dentro. Você está ativa no ministério e passiva na vida íntima comigo. Você não tem mais intimidade comigo, você não tem mais vida. Tem mulheres aqui que falaram: eu não tenho mais vida. O Senhor está falando para você: eu preciso curar você nessa noite. Eu quero trazer você para os meus pés. Eu queria pregar hoje uma palavra do poder, gritar e pular aqui. Não é isso que Deus quer hoje. O que reposicionou Elias não foi o barulho, foi um simples sussurro na caverna de um vento, uma brisa suave, que trouxe ele de volta para o propósito. Às vezes o que você precisa é de uma brisa suave, tocando a ponta da tua caverna e te lembrando que você é amada, que Deus está querendo te chamar para perto dEle, que Ele não desistiu de você. Existem algumas mulheres que precisam entrar no lugar de descanso, de ir para o Senhor e ter a alma descansada. Outro dia alguém falou assim para mim: você tem que produzir mais conteúdo. Eu falei: não fala isso para mim não. Eu não tenho conteúdo, eu não posso produzir o que eu não tenho. Tudo que eu tenho vem dEle. É só Ele derramar. E tem um convite nessa noite. Tem um convite para as mulheres que desejam ter uma vida íntima com Deus, desejam os pés dEle. Eu sei que você veio para essa cidade linda e maravilhosa, você está até cansada hoje mesmo, de verdade, essa palavra veio a calhar. Posso te dar um conselho hoje? Eu sei que você está com as suas amigas, mas hoje entre no modo descanso, depois dessa reunião, sem agito. Estejam aos pés. Talvez o único lugar hoje para você é debaixo do chuveiro. Se ajoelha lá. Você sabia? Estava outro dia falando com a Ana Paula que a canção Preciso de Ti nasceu debaixo do chuveiro. Ajoelhada, ela estava lá e de repente: preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, preciso de Ti. Você pode ficar de pé nessa noite. As ondas do Espírito estão aqui te abraçando, dizendo: eu tenho visto o teu choro, o teu cansaço, a tua vontade de desistir.
Você tem falado para mim: eu não vou dar conta, Deus, eu vou desistir. Eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir desse ministério. Deus está falando assim: não, você não vai desistir. Você só precisa descansar aos meus pés. Eu vou dirigir você, eu vou te orientar outra vez. Eu vou te levar, minha filha, para uma fé responsável e verdadeira. Eu vou mexer nas tuas raízes. Eu vou cavar ao redor de você. Eu não desisto de você nunca. Você se sente pequena, fraca, mas eu estou vindo sobre você. Eu estou vindo com graça sobre você. Eu quero chamar essas mulheres aqui na frente. Você precisa desse lugar em Deus. Você precisa urgentemente. Vem, eu quero orar por você. Esse aqui é o lugar dos pés de Jesus. Vem, vem. Vem sem expectativa em mim. É nele. É nele. Você vai estar aqui dizendo assim: eu preciso de ti. Eu preciso voltar para os pés daquele que sempre me amou. Eu queria também que você entregasse aqui todo o peso do seu cansaço. Eu queria que você entregasse aqui o seu casamento. Entrega seu ministério. Entrega o seu trabalho. Entrega os seus afazeres. Tem uma mulher aqui que ela é diarista. Ela trabalha na casa de limpeza. Quantas mulheres trabalham aqui? Levante a sua mão assim, que são diaristas. Eu quero que você levante a sua mão bem alto. Você é diarista, você trabalha na casa de pessoas. O Senhor está falando para você: eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. Eu tomo você pela mão agora. Eu tomo você pela mão agora, mulher. Eu vejo você na pia. Eu vejo você nesse lugar. Eu estou com você. Tem situações na sua vida que você não dá mais conta. Deus está falando: eu estou contigo. Eu caminho contigo. Você não é menor por estar nesse lugar. A sua grandeza não está nesse lugar. E nem a sua humildade está nele. Seja cheia. Tem mulheres aqui que precisam ser carregadas no colo nessa noite. Algumas passaram por luto recente. Pessoas que perderam, pessoas preciosas. Deus está curando seu coração nessa noite. Existem dúvidas e questionamentos dentro de você e você não está tendo coragem de falar para ninguém. Você está ferida e machucada. A graça de Deus está vindo sobre a sua vida. A graça de Deus está vindo sobre a sua vida. Como alto é o céu. Declare isso. Tua misericórdia é sem como um pai. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu